Pedro Caixinha, técnico do Peixe, falando sobre os objetivos, os sonhos, os desafios do Santos no Campeonato Paulista. Pedro Caixinha. É um clube que tem uma cultura de vitória. E essa cultura de vitória leva a uma cultura de exigência que nós aqui dentro temos e queremos manter sempre até ao final. Os empates não servem perfeitamente para nada, não vamos daqui minimamente satisfeitos e sabemos que temos mais 4 finais até ao final do Paulistão e deixe que me diga uma coisa, nós ainda nem qualificados estamos, mas sabe qual é o nosso objetivo? É ganhar o Paulistão. O nosso pensamento só pode ser esse e a nossa mentalidade só pode ser essa. Tá certo, o discurso está de acordo com a história, com a tradição do clube, mas está de acordo com o futebol apresentado pelo clube depois de 8 rodadas, Mari Pereira? Não, Abel, início de trabalho, pontuávamos nas primeiras rodadas do Santos a dificuldade de adaptação e assimilação dessas peças com o que o Caixinha pensa de futebol, a maneira intensa, agressiva, da marcação, de tudo. Enfim, no segundo jogo o Soteldo já era pauta por isso. Então acho que é o tempo necessário para os jogadores assimilarem, mas agora tem uma peça importantíssima que você, além de tudo, tem que adaptar o entorno para ajudar o Neymar a de fato ter esse impacto que ele veio buscar no Santos. É um jogador muito diferente, diferenciado, que pensa muito à frente dos companheiros, que tem uma outra visão de jogo, que facilita muito as jogadas, que ainda não está no físico ideal, mas ainda assim consegue desequilibrar, consegue incomodar muito a defesa adversária, mas ele precisa, de fato, de um time um pouco mais organizado e esse time ainda não estava organizado quando ele chega, porque é início de trabalho, o mercado do Santos foi acontecendo, o Caixinha foi encaixando as equipes. Acho que quando a gente olha no papel que você tem Soteldo, você tem Neymar, você tem Guilherme, você tem Tiquinho, você tem o Pituca, que vira a temporada ainda entregando muito para o Santos, você tem um ótimo goleiro que vem sendo decisivo. Tem tudo para dar certo quando você olha exatamente no papel essas individualidades, mas coletivamente muito desorganizado ainda o Santos. Professor Celso. No papel, o quarteto do Santos, a gente fala muito disso, fala do quarteto do São Paulo, né? O quarteto do São Paulo tem uma retaguarda ali com os 2 volantes que o Santos não tem. Eu acho que esse jogo serviu para mostrar que com o Soteldo não dá. Pelo menos de Foi cara. só agora, nesse jogo, que você descobriu? Alguns críticos do Soteldo já percebem isso antes. Mas eu estou falando do ponto de vista coletivo, né? Certo. Eu acho que o Santos tem que ter um pouco... Acho que a tendência é o Tassiano ganhar um lugar ali para partidas futuras. Talvez até essa partida contra o Corinthians na Neoquímica. Falou-se muito do Neymar ontem, né? Que realmente ele rendeu menos do que rendeu na estreia. É verdade. Mas a gente não pode esquecer que tanto na estreia quanto ontem, ele teve uma minutagem acima do que se esperava. O adversário de ontem é muito mais difícil. E naquele sol, né, Mari? Muito... Então... Eventos extra. Eu não cobraria. Eu acho que ontem o Neymar deveria ter jogado até menos tempo do que jogou. Talvez um tempo inteiro, ou o primeiro, ou o segundo. Talvez o segundo para qualificar. Para ilustrar isso que vocês já introduziram, esse assunto aqui, a Mari e o professor, a gente tem números. Comparando, inclusive, o que o Neymar fez ontem, o que tinha feito contra o Botafogo, para a gente enriquecer aqui a nossa resenha, a nossa análise sobre a grande estrela aí do futebol no momento, aqui em São Paulo ou até no Brasil, por tudo que significa o Neymar. Se movimentou bastante, mas pouco atacou. O mapa de ações e números de Neymar contra o Novo Horizontino. Então, eu peço desculpas, eu me enganei. Eu achei que era outra tela, comparando o jogo de ontem com o jogo contra o Botafogo. Mas vamos no jogo de ontem. Minutos. 75. 75. Não foram 30 do segundo tempo. Já saiu 75 minutos. Chutes, 1 só. Chances criadas, dribles certos, ações na área rival, 0. Muito abaixo o Neymar do que se espera e do que a gente sabe que ele pode render. Agora, o Neymar é aquele que não joga há 1 ano e meio, 2 anos, depois de uma grave lesão, muito tempo sem jogar. E a gente viu ali no mapa de ações que ele não pisou na área ontem. Isso é ótimo. Tá ali o Neymar cercado pelas crianças, né? É uma grande estrela mundial. Algo te surpreende?
negativamente, Nada. positivamente? Nada me ou está tudo surpreende, dentro da Abel. normalidade? Nada Diga, me Eugênio. surpreende. É questão do você falou assim, do que é abaixo do que a gente espera. Depende do que a gente espera. O que esperar de um jogador que está parado há mais de um ano, que está tentando se recondicionar fisicamente, tecnicamente, num jogo pegado, num jogo difícil, num jogo amarrado, Contra um fora bom de time. casa, num calor gigantesco, contra um time que ganhou do Palmeiras, que deu um trabalhão pro Corinthians, embora o Corinthians jogasse com o time B e tal. Mas ainda assim, o Corinthians venceu lá, sofrendo muito, tendo o Hugo como grande nome. Então, assim, Um o grande trabalho problema- longevo do Eduardo Batista. Eu falei aqui isso semana passada quando o Prat disse que o Neymar tinha que jogar porque o Santos precisava ser campeão paulista. Não dá para jogar essa responsabilidade em cima de um atleta que está sem atuar há mais de um ano. Ele precisa se recondicionar para conseguir entregar o futebol. A gente não sabe onde ele vai conseguir chegar, em que nível ele vai chegar. A gente sabe que não vai ser o Neymar de 2013, mas qual vai ser o Neymar que vai poder entregar alguma coisa? Fato que vai ser mais do que isso. Não tenho dúvida que vai ser mais do que ele fez ontem. Ontem ele estava sumido no jogo mesmo. Teve dificuldades. Até contra o Botafogo na estreia, ele fez mais. Mas é normal. É normal que ele passe. E assim, ele está forçando mais minutos do que se dizia. Ele já forçou, já jogou 54 minutos, né? Que pegou o segundo tempo inteiro, foi isso? Isso a gente sempre ouve desde criança. O jogador só vai adquirir o ritmo jogando. Sim, é isso. Então não dá para achar que ele vai chegar em Novo Horizonte, domingo, 4 da tarde, com um sol para cada um, vai botar a bola debaixo do braço, sair driblando o time inteiro do Novo Horizontino e vai dar a vitória para o Santos. Não é assim que as coisas funcionam. Repito aqui, Já funcionaram anos a natureza atrás com o não Neymar. dá saltos. Ele precisa desse jogo para se recondicionar. Então ontem já jogou 75 minutos. Então ele já, no próximo jogo, talvez possa chegar a 90, não sei. Ou não, segura um pouco, descansa para não forçar demais. Não adianta querer forçar o Neymar achando que ele vai dar um título ao Santos. Não. O Neymar tem que se recondicionar para quando ele estiver bem, ele entregar algo ao time tem que melhorar coletivamente e com time tem que melhores peças individuais também. Concorda ou não? Concordo, mas também entendo que o Santos está montando um time durante o campeonato. Então não foi só o Neymar que chegou e estreou semana passada. O Tiquinho também chegou, tinha acabado de estrear. Léo Godoy chegou, o Zé Ivaldo chegou. Gente que vai chegando e vai entrando no time. Como é que você Tassiano vai cobrar chega, machuca, Tassiano. fica uma fora, unidade? volta. Não, esse time está pronto. Não está. Esse time está em processo de construção com jogadores que vão sendo somados ao longo do campeonato. Então, assim, se não tiver calma, vai dar tudo errado. Porque o que corre o risco? Semana que vem alguém fala assim, o Caixinha não serve, manda ele embora, porque o Santos está jogando mal. Aí vai começar tudo do zero de novo, ter que entender um novo processo de um novo treinador. Não é assim. O Santos, repito, está se montando ao longo do campeonato e está sofrendo as consequências disso. Agora, está fazendo investimentos para ter um time mais forte do que tinha no passado. O próprio Neymar é o principal exemplo disso. Só que o Neymar estava sem jogar há muito tempo, ele precisa se recondicionar para conseguir entregar no melhor nível dele. Assim como o Neymar, outros jogadores que estão chegando, né? O Tiquinho vai se adaptando. Quem está voando é o Guilherme, que já fez um campeonato bom ano passado, Série B, foi o melhor jogador do Santos, começa esse ano muito bem, mas se todo mundo estivesse no nível do Guilherme, ótimo. A gente podia imaginar o Santos jogando mais. Agora, ainda não dá para pensar nisso. Quem sabe, daqui a um mês, 2 meses, o Santos possa encontrar o seu melhor ritmo de competição, pensando, e aí não é ruim, em início de Campeonato Brasileiro. Exatamente. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente, quando eu falo, enfim, né, opinião pública, o torcedor, ele obviamente age muito mais pela paixão, de avaliar dessa maneira fria mesmo, que o Eugênio traz pra gente, de que o Santos, ele tá nesse recomeço com um treinador inteligente, que precisa de tempo, que talvez não tenha as melhores peças ou o elenco mais qualificado, porque senão a gente caracteriza todos os treinadores que durante esse período não conseguem resultados como os treinadores que ou são ruins ou eles não prestam. A gente está falando de um bom treinador, o Caixinha é um bom treinador. Ele fez um trabalho interessante no Red Bull, teve ali, obviamente, o seu período que estagnou, o Red Bull como empresa também, nessa ideia de identificar só jovens jogadores praticamente. Então, assim, o Caixinha, ele chega ao Santos num contexto completamente diferente. Assim, eu tenho certeza que ele pediu jogadores que o Santos não pode entregar, ele recebe agora um super jogador. Então, o tempo, ele é necessário para esse tipo de trabalho. Não tem como o Santos pular essa etapa. O Santos deixou claro, Mari,
complementando o que vocês estão dizendo, que ainda está atrás de reforços. Sim. Se acertou, não assinou o contrato, mas acertou ali o Ro Heiser, do Benfica, aí, jogador dos Estudiantes. Que é um bom o Santos jogador. continua atrás de um médio volante, Sim. tentou Thiago Maia, tentou outros. Então o Santos já deixou claro que continua. O Caixinha tem dado oportunidades a garotos, como o Vinícius Lira, que fez mais um jogo ontem, o Bom Tempo, que fez um jogo contra o São Paulo, o Gabriel Bom Tempo, e outros, o Miguelito. Tem potencial. Chegou a ter oportunidade. Então, os garotos fazem parte dessa reconstrução. A procura contínua por reforços também faz parte da reconstrução. A adaptação dos jogadores que chegaram e que estão chegando também faz parte. Então, é muita coisa junto, não é? É isso, é muita coisa junto. E aí, conforme o trabalho vai encaixando, vai ficar evidente quem não está entregando. Então, assim, o jogador comprometido, ele tende a ter essa assimilação e essa paciência também. Agora, por exemplo, no caso do Soteldo, que é muito criticado, se de fato ele não estiver ali 100% com o Santos, vai ficar evidente. Já acho que já está ficando. Eu acho que mais do que os nomes, a gente discute muito nome no Santos, né? Já algumas temporadas, claro, tem que qualificar o elenco. Mas eu acho que o problema imediato do Santos é jeito de jogar. Então, se entrar na Neoquímica, como entrou ontem, corre um risco muito grande. Não pode jogar exposto daquele jeito, não pode jogar com os compartimentos tão separados, professor, que o defesa e ataque, sem meio campo para ligar, não pode. O Caixinha comemorou entre aspas, assim, ele disse que gostou pelo fato de o Santos não ter levado gol pela primeira vez no Paulistão. Sabe por que não levou? Ontem. Sabe por que não levou? Porque o Brasão fez mais o uma Brasil e do Zé grande... Rivaldo, que jogou muito atrás também. Seguraram a barra. Então não pode, a gente fala do Neymar não ter pisado na área do Novo Horizontino, o Santos não pisou na área do Novo Horizontino. Eu me lembro de ter chegado uma bola pro Tiquinho. Então, chegou alguma? Não adianta escalar O só. Santos teve a jogada que a gente viu ali do Pituca e mais nada, né? Produção ofensiva, assim, real. Teve um lance pelo lado esquerdo, que ele cruza, que o Guilherme... Isso, ele faz uma finta bonita. Esses dois lances. Cruza, mas não tem ninguém na área, justamente Muito isso. pouco. E o aproveitamento do Novo Horizontino também é muito ruim, né? Ele finaliza muito. Mas mal. Ele precisa de 17 finalizações para marcar um gol. Ontem ele finalizou 21 vezes. Então, assim, das 17 para 21... Foi a mesma coisa contra o Corinthians, né? Ele é o segundo pior time, é o segundo time que mais precisa de finalizações para marcar um gol. Então, Diria Abel Ferreira, falta eficácia. Eficácia. Aliás, Teve um lance bonito que o Pablo Diego matou no peito, fez um voleio assim. Ia ser um golaço, mas o Brasão estava lá. Bicicleta ia ser. Não acho que seja bicicleta, não. Eu achei bicicleta também, mas... Um voleio. Agora, o Novo Horizontino é um time bem diferente do que jogou a Série B. Tem muitos nomes que não estavam na Série B. Só que ainda tem Um esse deles defeito. está no Santos. Então, ainda Luizão. tem esse defeito. É um time que finaliza e não chega ao objetivo, né? Esse foi a sorte do Corinthians e foi a sorte do Santos também. Já 2 times em Novo Horizonte que escaparam de derrota por circunstância. Esse foi o outro lance de perigo do Santos no jogo. Não chegou a ver exatamente uma finalização, né? Essa aí que eu falei, ia ser lindo. Verdade, de meio Esse de é um lado. belo gol, mas o Brasão... Tá mais para faz uma- Bebeto, não? De lado, assim? Meio de lado. Meio Hugo Sanches. Hugo Sanches, Né? Hugo Sanches, muito desse. Ibrahimovic. Ibra.